dia, crianças. Mais um dia nós estamos juntos com a graça do nosso Deus. Nós estaremos estudando a nossa revistinha Explorer, Jesus enfrenta questões difíceis. A nossa lição será a lição 6, que o tema da nossa lição é uma pergunta. Eu também tenho uma cruz? Mas antes, eu convido você para que abaixe sua cabecinha, feche seus olhinhos, para que juntos nós estejamos falando com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, te agradecemos, Senhor, por mais um dia de estudo que o Senhor nos permite, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo possa inundar o nosso ser, Senhor, transbordar o nosso coração de graça e amor, ó Pai. Fica, Senhor, com cada criança, com seus familiares, tudo te entregamos, Senhor. Em nome e por amor ao Teu Filho Jesus que te oramos. Amém. O nosso texto base de hoje, crianças, ele é formado de apenas um versículo, mas um versículo que se dará ao nosso estudo e que tem muito a nos ensinar, muito a nos fazer refletir juntos. Ele se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34, que diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus ele passou pelo martírio, ele teve que carregar uma cruz. E todos nós já ouvimos essa história. O que quase nunca pensamos é que realmente ele carregou essa cruz. Carregar aquela cruz não deve ter sido nada fácil. Ela era pesada, ele estava cansado, ele já havia apanhado muito. Tanto que em certo momento ele precisou de ajuda de uma das pessoas que estavam assistindo à sua crucificação para ajudá-lo a carregar um pouco a sua cruz. Isso é muito interessante, porque nós percebemos que, apesar de Jesus, ele ser Deus, ele não deixou de fazer a sua parte. E apesar de Jesus, ele ser Deus, ele não teve problemas em aceitar ajuda. Já pararam para pensar nisso, crianças? Jesus, ele sendo Deus, ele cumpriu todo o seu ministério, passando pela terrível morte de cruz. Sendo inocente, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Jesus, ele sendo Deus, ele não teve problemas em aceitar ajuda. E nós, muitas vezes, nós não descemos do nosso orgulho, da nossa arrogância e não aceitamos ajuda, não aceitamos que nós necessitamos de ajuda. Mas nós vamos refletir um pouquinho mais sobre o versículo que nós acabamos de ler. Jesus, ele disse: Se alguém quer vir após mim, ou seja, você quer servir a Deus? Você quer andar com Ele e quer que Ele caminhe com você? Se sim, vamos ver o que Ele diz mais adiante. A si mesmo se negue. O que será que isso significa, crianças? Significa que você precisa abrir mão de coisas que muitas vezes não agradam a Deus, para que vocês possam ser verdadeiramente amigos, caminharem juntos, e isso também inclui amizades, companhias impróprias. É isso mesmo, também está ligado a fazer algo que um amigo ou uma amiga te convida para fazer e no fundo você sabe que está errado, coisa essa que Deus não se agradaria. E saibam que a maioria das coisas que nós precisamos fazer escondido ou que nos pedem silêncio de alguém, geralmente são coisas erradas, hein? Pensem nisso. E Jesus, ele continua: Tome a sua cruz e siga-me. Deus nos pede para que nós carreguemos a nossa cruz também. Isso não será fácil. Muitas vezes é mais fácil nós deixarmos de lado toda a parte difícil e fazermos a nossa vontade, ou seja, aquilo que nos é mais fácil. Mas vamos ler o que está escrito lá em João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos.
Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus é a videira verdadeira e ele fala que nós somos os galhos da videira e que nós precisamos dar frutos. Mas para isso, nós precisamos deixar de lado as nossas vontades, os nossos desejos, pegar a nossa cruz e seguir Jesus para darmos os bons frutos. E isso, crianças, é de suma importância. Nós fazemos parte da família de Deus. Nós ganhamos esse privilégio quando Jesus ele foi para a cruz, e fazer parte da família de Deus é bom demais. Na maioria das vezes, assim como nas nossas famílias, nós passamos por problemas, e não é porque nós somos da família de Deus que todos os nossos problemas se acabaram. Não, muito pelo contrário. Quanto mais nós tentamos fazer as coisas corretamente, mais as coisas erradas elas nos parecem ser fáceis de serem feitas. A diferença entre uma e a outra é o resultado. Aquilo que é fácil, para agora, nós não sabemos o resultado. E nesse momento nós veremos um vídeo. Um vídeo que ele vem para ilustrar o nosso estudo de hoje. Talvez até você já tenha visto ele anteriormente, mas mesmo assim, preste atenção, abra seu coraçãozinho, porque ele vem para ilustrar exatamente o que o estudo de hoje quer nos ensinar, certo? Quando nós tentamos facilitar as coisas, fazer aquilo que parece ser mais fácil, tentar deixar o nosso fardo mais leve, porém, nós não conhecemos os planos de Deus, nem os seus propósitos. Então, prestem bastante atenção. Vocês conseguiram perceber que a nossa cruz, que as nossas provações, elas sempre nos levarão para algum lugar? E que o nosso fardo, em muitas situações, eles nos permitem crescer, eles nos ensinam. Precisamos pensar o que Deus quer de cada um de nós. Precisamos pensar lá na frente, lá no futuro, nos planos que Deus tem para cada um de nós. Porque se nós vivermos com Cristo, nós sabemos com certeza que nós venceremos. E isso está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 3. Portanto, nós teremos a certeza do nosso final, se nós vivermos com Cristo. E em 2 Coríntios, capítulo 12, diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Olhem só, isso está registrado lá em 2 Coríntios, capítulo 12. Por isso, se a sua cruz ela estiver pesada, ore a Deus. Converse com Deus. Não sinta vergonha. Não é porque vocês são pré-adolescentes que vocês não têm problemas. Todos nós passamos por problemas. Todos nós temos uma cruz a carregar, E esse é o tema da nossa lição de hoje. Por isso, se você estiver atravessando um momento difícil na sua vida, na sua família, ore a Deus, peça a Ele discernimento, mas também escolha alguém da sua confiança para você desabafar, para você conversar, que isso com certeza também ajudará a aliviar o seu fardo,
certo? E assim nós terminamos mais um dia de estudo. Eu espero que você tenha gostado, que Deus tenha falado ao seu coração, que Deus abençoe a todos e tenham todos uma ótima semana.